Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, de alegria, de paz. Uma mensagem de fé, de edificação e fortalecimento. Uma mensagem de conforto e consolo para os nossos dias. Hoje quero compartilhar algo importante em nossa caminhada de fé. Ou seja, confiar. Se eu pudesse conversar com você pessoalmente, iria te perguntar, em quem você confia? Nós podemos confiar em nossos pais, podemos confiar no nosso cônjuge, podemos confiar nos nossos filhos, podemos confiar no patrão, podemos confiar em tantas pessoas, mas será que verdadeiramente estas pessoas nos dão a segurança que nós queremos? A segurança que nós precisamos? Eu quero compartilhar um texto de Daniel, capítulo 3, e eu vou ler apenas um versículo que diz assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. A história do capítulo 3 de Daniel fala sobre os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego. Estes homens foram condenados pelo rei Nabucodonosor para ser jogado em uma fornalha de fogo ardente, justamente porque não quiseram adorar aos deuses do rei e nem mesmo o próprio rei. Porque a confiança que eles tinham, a fidelidade que eles tinham a Deus era maior do que era exigida por Nabucodonosor e seus falsos deuses. Então, Nabucodonosor, sabendo que eles não se dobravam perante a imagem, nem a si mesmo, quando a trombeta, o pífaro, a harpa, a cítara, o saltério, a gaita de foles e toda a sorte de música tocasse, eles não prostravam, porque eles sabiam que o único, o verdadeiro Deus é este Deus a quem nós servimos. Então, eles foram condenados a ser jogados nesta fornalha de fogo ardente. E é interessante que o rei mandou aquecer 7 vezes mais, a ponto do que as pessoas que eles jogaram Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha, morreram queimados fora da fornalha. E Sadraque, Mesaque e Abdenego não sofreram nenhum dano. Mas o porquê que não sofreram nenhum dano? A resposta está exclusivamente em uma palavra: confiar. A confiança deles não estava em Daniel, a confiança deles não estava em si mesmo, a confiança deles estava em Deus. Aí você vai me perguntar, olha, se eles confiaram em Deus, por que Deus permitiu eles serem jogados na fornalha de fogo ardente? Irmãos, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, se nós olharmos para o capítulo 3, a partir do verso de número 8, verso 6, diz aqui: qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações e homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro
que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste o decreto pela qual todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de todas as sortes de música, se prostraria ou adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego, e trouxeram a estes homens perante o rei. E ele pergunta: é verdade que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E eles disseram: sim, é verdade. É verdade que nós não nos dobramos a esse Deus. Porque se Deus quer nos livrar, Ele nos livrará da fornalha. Então você vê a confiança deles mostra para nós que, mesmo confiando em Deus, nós não estamos livres das perseguições, nós não estamos livres das lutas, nós não estamos livres dos problemas. Então a primeira lição que mostra para nós esse texto, que mesmo se você colocar a sua confiança em Deus, assim como eu confio em Deus, e eu tenho as minhas lutas, tenho os meus problemas, a lição que nós tiramos aqui é que, mesmo confiando em Deus, nós vamos passar por lutas e problemas. Mas nós vamos ver uma grande diferença nesse texto, porque muitas das vezes nós queremos enfrentar os nossos problemas da nossa maneira sem confiar em Deus. Aqui está o nosso erro. Por quê? Nós vamos ver, queridos, que a partir do verso 13 até o verso de número 18, você vê que Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E nós vemos também que quando nós temos que confiar em Deus, nós também temos que ser fiel a Deus. Ou seja, a resposta dele aqui no verso 17 e no verso 18 mostra a fidelidade que eles tinham a Deus. Olha, rei, se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar, Ele nos livrará da fornalha. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teu Deus e nem adoraremos a imagem. Então você vê, eles mostram para Nabucodonosor a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a seguinte: ou ele faz ou ele não faz. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas se ele não quiser, é a escolha dele, é a vontade dele. Agora, fica sabendo que nós vamos ser fiéis ao nosso Deus e nós não vamos adorar a sua imagem. Nós vamos continuar confiando em Deus. Se Ele quer nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, Deus é fiel para fazer aquilo que Ele quer fazer. Então, a primeira lição, Ele não nos livra do problema. A segunda lição, Deus é fiel e quer que sejamos fiéis a Ele, porque confiamos em Deus. Mas há uma terceira lição, que é descansar na presença de Deus. O verso 24 e o verso 25 diz aqui: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses.
Então você vê, Sadraque, Mesaque, Abdinego, eles confiavam em Deus e sabiam que esta confiança que eles tinham em Deus não privaria eles de passarem pelas lutas, pelos problemas e pelas adversidades. A confiança que eles tinham em Deus, eles sabiam da fidelidade de Deus, que Deus seria fiel para com eles. E eles eram fiéis para com Deus. E agora a terceira lição mostra para nós que eles descansaram na vontade de Deus. Se Deus quer livrar, Ele vai livrar. Se não, está tudo bem. Mas quando eles foram jogados lá, quem estava ali com eles era a presença de Deus. Deus estava com ele ali. Então nós temos que descansar no agir de Deus, naquilo que Deus vai fazer. E Ele está presente em toda e qualquer situação. Nós temos que descansar na vontade de Deus, porque a vontade de Deus é: aonde você estiver, eu estarei contigo. Não se turbe o vosso coração. Não temas, não te espantes, eu sou teu Deus. Esta era a confiança de Sadraque, Mesaque e Abdinego. Por isso eles descansaram, porque confiaram no agir de Deus, confiaram na fidelidade de Deus. E assim Deus estava com eles ali, protegendo-os do fogo. Mas há uma quarta lição que nós podemos tirar. Quando nós confiamos em Deus, sabemos que nós vamos passar por lutas, sabemos que Deus é fiel e temos que ser fiéis para com Deus, sabemos descansar na presença de Deus e no agir de Deus. Mas a quarta lição, quando nós confiamos em Deus, Deus é glorificado. O verso 28 e o verso 29 diz: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, que enviou seu anjo e livrou seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outros deuses, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto, pela qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Se nós descansamos, se nós confiamos, se nós entendemos a fidelidade de Deus, Deus é glorificado na nossa vida, na nossa história. Deus foi glorificado quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E agora Deus está sendo glorificado, porque Sadraque, Mesaque e Abdinego preferiram entregar as suas vidas para serem jogadas na fornalha de fogo ardente, a não servir e a não adorar a outros deuses, a não ser ao seu Deus. Queridos, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Independente das lutas e dos problemas e das aflições, confie em Deus. Deus está contigo. Confie na fidelidade de Deus para com as suas palavras, e toda a palavra de Deus há de se cumprir na nossa vida. Mas seja você também fiel a Deus, obedecendo a palavra dele, descansando no agir e na presença de Deus na sua história. E assim Deus será glorificado. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, ó Pai, por tudo. Perdoe, Senhor Deus, os nossos pecados e as nossas falhas, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, quando nós deixamos de confiar no Senhor, deixamos de obedecer a Tua palavra, deixamos de ser fiéis ao Senhor. Perdão, Senhor. Mas aplica esta palavra ao nosso coração para entender e compreender que a nossa história, Senhor Deus, deve estar nas Tuas mãos. Por maior que seja o problema, o Senhor é o nosso refúgio e nós temos que confiar. Por maior que seja a adversidade, o Senhor é fiel para conosco. Nos ensine a ser fiéis ao Senhor. Por maior que seja o problema, ó Pai, nós temos que descansar na Tua presença e no Teu agir, que o Senhor vai fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos.
e assim nós vamos ver a Tua glória brilhar na nossa vida, ó Pai. Abençoe as famílias, os casamentos, trabalhe na vida dos nossos filhos, restaurando, edificando, fortalecendo, transformando-os em servos fiéis ao Senhor. Coloque a Tua mão de cura sobre todos os enfermos, ó Pai. A Ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.